Vamos pro que interessa? Agora começa a nossa parte aqui dos arcanos maiores, né? O louco. Primeiramente, tem um papiro aqui sobre o louco, né? Um registro, né? Num pergaminho aqui, que diz o seguinte: representando o início da jornada, ou talvez aquilo que vem antes do início, ele nos remete aos bobos da corte. Ele, mais do que agir, simplesmente é. Não está agindo. O mago é a ação, o mago é o número um. O bobo só é, o louco só é. Tá? Como nas palavras de Fernanda Nitelli, tem um novo que quer ter motivo. Uma música muito bonita, inclusive, do Teatro Mágico. Ele é o novo, ele só precisa ser preenchido para começar o seu movimento. Ele tem tudo ali dentro dele, só que ele tá totalmente perdido. Ele não começou nada, né? Ele não, enfim, pura vontade ali, mas ele precisa de motivos. Então, o que os livros dizem sobre o louco, né? Basicamente, começar do zero, que é uma situação literal, já que ele é o número zero. Não estamos começando do um. Não estamos começando com alguma coisa em mãos. Não estamos começando já com as ferramentas prontas. Estamos começando do zero. Então, isso envolve riscos, isso envolve imaturidade, envolve várias questões que também fazem parte do louco, tá? Abertura ao novo, tá? Então, aqui são questões que possivelmente vão cair bastante nas leituras de vocês. O que é essa abertura ao novo? Ah, a fulana vai lá e pergunta do cara que ela tá afim. Como que ele tá emocionalmente e tudo mais, né? E sai o louco. Geralmente, ele vai indicar que a pessoa tá com uma certa leveza no coração. Ele tá propenso a ver o que vai dar, a fazer acontecer, a tentar. Não que ele vai ser o cara mais ajuizado do mundo para isso. Ele não é aquele cara que já tem um plano estratégico de como conseguir. Ah, eu vou ficar com ela 2 semanas, depois eu quero pedir ela em namoro, quero fazer assim. Ele não tá pensando em nada, não tá nem um pouco preocupado com o futuro. Então, por vezes, pode até soar que é um cara muito desligado. Mas ele tá simplesmente vivendo o presente, não tá se questionando se isso vai virar alguma coisa, se esse namoro vai render ou não. Mas ele possui abertura emocional. Então, é essa a essência do louco, né? Quando a gente fala em uma casa amorosa, por exemplo. Né? Então, essa abertura ao novo. Aqui que eu preciso trabalhar em mim agora, né? Para ter continuar minha evolução e tudo mais. Saio louco? É isso, tá, gente? Ó, se abra para as oportunidades, tá? Talvez você esteja muito fechado, vivendo num mundinho fechado, numa visão fechada das coisas, e o louco te pede essa abertura, tá bom? Oportunidade, ele aparece muitas vezes como uma carta de oportunidade, assim como os ases, essa questão que eu falei que é mais etérea, mais sutil, uma energia mais sutil. O louco também é uma energia muito sutil e também mostra muitas vezes oportunidades chegando. Oportunidades por vezes que vão exigir de você ousadia, vão exigir de você coragem, né? Porque não é aquela oportunidade assim, que o cara bate na porta da sua casa e fala: quer trabalhar aqui comigo? 5 mil por mês, carteira assinada, você tem esse benefício, esse outro e tudo mais. Não é assim que funciona. O louco é tipo assim, aquele seu amigo doidão que bate na sua casa e fala: mano, vamos fazer uma startup aqui, vamos começar a vender cupcake, me ajuda, sabe? Então é uma coisa meio sem segurança, né? Mas que você precisa justamente do que eu falei dessa abertura ao novo para você poder encarar, tá bom? Mas de fato ele pode vir como uma oportunidade, tá? Página em branco, eu acho que o próprio número dele já diz. Inclusive vou fazer um adendo aqui. O louco ele é o número zero no Rider-Waite, tá? No Marcélia, por exemplo, ele não é o número zero. Isso faz muita diferença, porque o louco no Marcélia ele não tem número. E é diferente não ter número de ser o número zero. O número zero ele tem um simbolismo, ele carrega também uma energia. Agora, não ter número está mostrando que é realmente uma carta fora do baralho. Inclusive, tem divisões do Marcélia que eles fazem do 1 ao 7, do 8 ao 15, do 16 ao 21. Ou seja, 3 colunas, né, de 7 cartas. E o louco fica fora do baralho. Ele é um arcano maior, tudo bem, mas ele está fora do baralho. Né? Ele é uma carta mesmo sem número, tá? No Marcélia, então é diferente. Mas, mais uma vez, estamos estudando Rider-Waite, então tem motivos também para o Rider-Waite, né? Para o Arthur Edward Waite colocar o número zero do louco. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso que é muito legal, a transição do louco para o mago nessa mudança numérica. Acho que eu vou falar agora, senão eu corro o perigo de esquecer, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, um spoilerzinho no mago. Olha o que está em cima do louco, o número zero. É o número dele, tá? Ele é o número zero. No mago, opa, peraí. No mago, nós temos o número 1, obviamente, mas olha o que está em cima da cabeça do mago. Uma lemniscata. Certo? Então no louco nós temos o número zero, e aqui no mago nós temos essa lemniscata, que é esse símbolo do infinito. O que acontece aqui? Eu vou parar de compartilhar um pouquinho para vocês entenderem aqui. Quando a gente fala sobre o simbolismo, o zero é um negocinho assim, tá, gente? Então o que tem aqui nesse zero? Não tem nada. É um vazio. Vazio. O que seria, simbolicamente falando, a essência, a sabedoria, a consciência, né? O sol. E o sol na astrologia, vocês devem saber, é um círculo com um pontinho no meio, tá? Que é quando você está ali no centro daquela sua essência, tá bom?
Isso é consciência solar, né? Expansão de consciência. Eu sei quem eu sou, tal. Por isso que o Sol lá na frente, no Arcano 19, que carrega esse símbolo, nós vamos entender ele como se fosse o final do jogo. Você zerou o jogo, você derrotou o chefão, como eu falei na primeira aula. Mas até lá o louco não tem nada, ele é só esse símbolo. Como que você cria essa consciência? Como você faz esse louco se movimentar? Porque, como eu falei, ele não faz nada, ele não é ação, ele só é. O mago é quem vai dar ação. Então você pega isso, você cria um problema. Nós somos movidos a base de problemas, né? Você pega isso daqui, você distorce, você força esse círculo até que ele se retorça, entendeu? Você dá uma torcida mesmo nesse zero e gera um problema para ele resolver, tá? E aí ele é obrigado, ele é forçado a fazer o quê? Ele é forçado a pensar. Porque enquanto ele tá aqui, ó, ele tá nem aí, tá andando na beira do precipício, não tem nenhum problema, né? Se cair, caiu, tudo bem. Agora, quando você pega isso aqui, força ele, se gira ele, se torce esse nada que ele possui, ele cria o quê? Nessa laminiscata, nesse infinitinho que tem aqui. No meio, nessa conexão de um ponto com o outro, você cria um pontinho aqui, tá? Que é o número 1 do mago, que é o meio da laminiscata, basicamente. A laminiscata tá sobre a cabeça do mago, porque o pensamento dele, ele começa a raciocinar. Fazer o zigue-zague da laminiscata, que é interminável, né? Ele vai pensar o resto da vida dele agora. Porque você jogou um problema para ele. Você deu algo para ele fazer. O louco ele é só vontade pura e etérea e sutil. Agora ele tem um problema a ser resolvido. Ele tem ali as ferramentas, né, no mago, e agora ele precisa fazer uma ação. Então você torceu esse zero. Você gerou um problema para ele, e ele se tornou um. E aí que entra a beleza da coisa, porque ele se torna 2, se torna 3, se torna 4 e segue toda a jornada, né? É viagem, né, gente? Mas é muito legal, né? Eu acho interessante, porque o simbolismo nos ensina bastante, né? Então a gente pode olhar para esses símbolos com esse olhar. E é por isso que eu reforço que, para mim, o louco faz mais sentido como arcano zero do que como um arcano sem número, tá bem? Deixa eu voltar a apresentar a apostila. Então, como nós vimos também, essa abertura ao novo, essa página em branco, né? Nós tínhamos parado aqui. A página em branco é onde você pode escrever o que você quiser. Ou seja, o louco, ele pode tomar qualquer caminho. Se você pergunta da intenção de uma pessoa, por exemplo, e sai o louco, ele pode fazer qualquer coisa, cara. Ele é uma página em branco em relação às intenções dele. Se você der um bom direcionamento e tudo mais, ele pode ser uma pessoa legal, uma pessoa bem intencionada, mas ele está sujeito também a fazer coisas erradas se for mal influenciado. Né? É como se fosse um bebê. Né? Um bebê ele vai reagir ao ambiente, claro que ele carrega suas coisas inatas, mas ele reage de acordo com o que você dá. Se você dá amor pro seu filho vai se tornar amoroso. Né? Mente aberta. Que sentido de mente aberta? O louco, ele não tem. A gente, na verdade, todo mundo é mente aberta, tá, gente? Todo mundo é. A gente só deixa de ser por causa que nos ensinam. Ó, isso daqui é assim, esse padrão é assim. A sociedade funciona assim, tem essa regra, tem essa lei. Então a gente começa a fechar nossa mente. Natural, tá? A gente precisa disso para viver em sociedade, senão também não daria certo. Mas algumas pessoas fecham demais, outras pessoas fecham de menos, tá? Então o louco é alguém que não teve tantos bloqueios mentais, né? Uma pessoa que consegue pensar de maneira livre. Então, por exemplo, é aquela pessoa que vai topar um relacionamento aberto, quando a pessoa pergunta na mesa, né? O que essa pessoa pensa da vida, saiu louco. Esse cara quer se aventurar, ele quer viver coisas diferentes, ele quer experimentar coisas, ele não tem padrão. É um cara que ele vai querer namorar uma loira, depois namorar uma morena, depois namorar um homem, depois namorar tudo que é tipo de gente, para ver o que ele gosta. Ele vai tentar. Né? Ele tem abertura para isso, ele não tem travas, não tem bloqueios, entendeu? Relaciona essa carta à ideia de peito aberto ao novo, por causa do personagem dela. Muito bacana, muito bacana. Na posição em que ele se encontra. Você fala literalmente, né, também, a questão postural dele, a postura dele, né? De peito aberto, assim, ao novo, né? É bem isso, tá? E ele traz essa leveza, inclusive, nas roupas dele, se você for reparar também, né? Uma roupa toda colorida, leve, né? E, inclusive, pode perceber que o louco, ele é meio andrógeno, né? Ele parece que é um homem, né? Mas ele é meio afeminado também, eu não sei, ele é meio andrógeno, assim. Por quê? Porque também nem isso foi definido. No número 0, nós não temos a definição disso. Inclusive, o número 1 é um número masculino, o número 2 é um número feminino. Né? A gente vai estudar um pouquinho de numerologia também. Só que o número 0 não tem definição. Ele é o que é. Não tem, né? Não tem neuro, não tem treta, tá? Então, em questões sexuais, por exemplo, quando a gente tira o louco e questiona pro tarô, né? Como é que a pessoa é e tal. Olha, esteja preparado para tudo. Para tudo. É aquela que a pessoa pode falar assim, eu gosto que você, sei lá, faz. Não vou dar exemplos, mas qualquer loucura que passar pela cabeça de vocês está valendo para o louco, tá? Tem algumas que são mais a cara do diabo, tá? Mas o louco também tem dessas loucuras aí. O diabo é um pouco mais perverso, né?
Bom, aventura, como eu falei também, acabei falando da palavra aventura, né? E aventura também tem vários significados, tá, gente? Às vezes a gente pensa, ah, a pessoa aventureira, né, é aquela pessoa que não quer se relacionar sério com ninguém. Eu vou usar muitos exemplos de relacionamento, gente, porque é o que o consciente mais pergunta, tá? Mas não, às vezes a pessoa aventureira, ela quer um namoro sólido ali, concreto. Mas é uma pessoa que vai querer pegar uma cachoeira com o namorado, em vez de ficar em casa vendo Netflix. Vai querer viajar, acampar, vai querer fazer surpresas, vai querer ser surpreendido, vai querer fugir da rotina, tá? Então não tem nada de errado. Mas muitas vezes, quando a pessoa pergunta o que vai ser dessa relação e sai o louco, pode estar vindo também, né?